Bom, eu ainda não dei uma lida lá nas listas, quem fez, quem não fez, tá? Na lista 1. Essa semana, eu tô meio agarrado aqui hoje, gente. Mas assim, hoje ainda vai pro ar a lista 2, tá? Eu não consegui postar antes da aula, né, igual da última vez. Mas enfim, na última aula, nas últimas aulas, né, a gente estudou as leis de Newton e o conceito de força, a gente estudou algumas forças, força gravitacional, né, que a gente chama ela de força-peso. Tem a força normal, que é uma força de reação que uma superfície faz quando a gente está em contato com ela. Inclusive, mostrei para vocês, né, que quando ela só vai ser igual ao peso, a gente acaba viciando em igualar a força normal ao peso e isso gera alguns erros. O primeiro erro é você achar que sempre a força normal vai ser igual ao peso. E isso só acontece quando você está numa superfície horizontal. Se você inclinar a superfície, a força normal não é igual ao peso mais. O peso continua para baixo e a força normal inclina junto com a superfície. Então as duas forças não ficam mais iguais. E o segundo erro que a gente acaba cometendo, equívoco, é de achar que a força normal é uma reação ao peso. E não, a gente tem que lembrar que as forças de ação e reação, elas vêm da interação entre dois objetos. E a força-peso é uma interação entre o planeta e o objeto. Não tem nada a ver com a superfície. Então, a força de reação do peso, na verdade, é realizada no planeta. Mais especificamente no centro do planeta. Então, a força normal ela é uma reação porque o simples fato da a Terra atrai o objeto encontra a superfície e aperta ela. Beleza? Para ele ficar em equilíbrio, a superfície tem que fazer uma força exatamente igual ao peso dele para anular aquela força, né? Isso significa que a pessoa aperta a superfície exatamente com a força peso dele. Bom, vimos também um pouco de força elástica, força de atrito, que é uma força importante, né? E quem apareceu no atendimento, a gente trabalhou um pouco mais a questão da força de tração, que é a força numa corda. O mais específico, quando uma corda está esticada. Quem tiver dúvidas, né, sobre a força de tração, tá lá o atendimento. Ele, se eu não me engano, se eu não esqueci, né, ele está no Moodle ou a gravação, vocês podem dar uma lida lá. Que a gente discute bastante sobre força de tração. E agora, a partir da aula de hoje, a gente vai ver uma outra coisa que a força consegue realizar. Então a gente viu que a força, né, as forças elas se somam e a força resultante ela produz, né, o que ela produz? O que a força resultante gera no objeto? Beleza, uma aceleração. Só que hoje a gente vai ver que a gente pode interpretar, né, a ação da força de uma outra maneira. E para introduzir essa outra coisa que a força consegue realizar, primeiro eu tenho uma pergunta para vocês, né? Como que a gente gera energia elétrica? Vocês têm alguma ideia de como que a gente gera energia que chega aí na casa de vocês, que está ali na tomada? Você vai, pluga o seu celular, igual o meu está aqui carregando. Sim, tem vários jeitos. Por exemplo, hidrelétrica é uma delas. Transformação de energia no geral, através da transformação de energia. Então, essa aqui é uma. Então, de fato, tem vários jeitos, né? Mas todos eles envolvem uma coisa. Tem vários jeitos, mas todos usam um princípio de transformação de energia, né?
Então a gente tem duas coisas importantes aqui nessa frase, né? Que alguns de vocês escreveram, né? A Ana e o Vitor. Deixa eu ver se teve mais alguém aqui para cima. Já li a sua resposta, tá, Pedro? Ah, não estou compartilhando, né? Obrigado. Uai, o que aconteceu? Uai. Por que ele não está deixando eu compartilhar? Ih, gente. Deu um pau aqui na hora de compartilhar. Tá aparecendo, professor. Tá compartilhando? Deu? Sim. Ó. Ah, então deixa. Então vamos lá, voltando. Então todos usam essa transformação de energia, né? Então a gente tem duas coisas aqui importantes. Primeiro, tem a palavra transformação. E segundo, tem um conceito novo para nós aqui, né? Que é o conceito de energia. E no próximo slide a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é energia. Mas primeiro, só ver o que o Pedro escreveu aqui. Por exemplo, hidrelétrica é bem abundante, a queda d'água gira uma turbina que converte energia cinética em energia elétrica. Exatamente, Pedro. O princípio básico do funcionamento de qualquer usina, tá, gente? Seja ela hidrelétrica, seja ela termoelétrica, seja ela nuclear, o princípio básico de funcionamento de qualquer usina é o seguinte: você tem as pás de uma turbina que vão girar. E essas pás de uma turbina que vão girar, você tem ou um enrolamento de fios aqui nas pás, ou você tem um ímã nessas pás. Em geral, você tem enrolamentos aqui, fios enrolados em várias posições aqui dessa pá. E a ideia é que quando você começa a girar esse cara daqui, ó, tem uma variação de campo magnético nessa região que produz energia elétrica. Isso a gente vai ver lá no terceiro ano, os mecanismos mais corretos disso. Mas isso daqui, apesar da gente estar usando aqui água, né? Isso aqui está simulando uma hidrelétrica. Esse é o princípio básico de todas as usinas. A termoelétrica, o que ela vai fazer? Ela vai pegar... O que a termoelétrica vai fazer é isso aqui, ó. Você tem um sistema que vai ser aquecido, o vapor d'água que vai ser liberado gira a pá também. E isso daqui produz energia elétrica. Tá? Então você tem aqui, pode ser uma termoelétrica, isso aqui pode ser uma hidroelétrica, tá? Todos eles usando esse princípio de gerar uma turbina. Eu acredito que o único, uma usina eólica vai usar o quê? O movimento do vento, vai movimentar as pás, aquelas hélices, né? Aquelas pás gigantes, que vão movimentar uma turbina que vai gerar energia elétrica. Talvez o único exemplo que não use, né, esse princípio de movimento de pás, qual que é? Qual que é o único exemplo? Não sei se é o único não, mas assim, um exemplo também que hoje em dia está bem em alta e que não usa essa questão do movimento de uma turbina. Vocês conseguem pensar algum? A nuclear, ela vai ser o mesmo princípio da termoelétrica, tá? A nuclear, você pega a energia da fissão de núcleos atômicos. Então você quebra o núcleo, aquilo vai liberar uma quantidade de energia térmica muito grande, e dali para frente é igual à termoelétrica. É só a fonte de calor que é diferente. A termoelétrica normalmente usa carvão, coisas do tipo, e a nuclear vai usar esse princípio da energia nuclear, que é a energia que mantém os núcleos dos átomos coesos. Mas existe um tipo de energia que não consiste, né, não depende desse movimento dessas turbinas.
Professor, Oi. responderam mais para baixo aí. O Pedro, que é a fotovoltaica. Ah, tá. Meu Google Meet está todo zoado hoje. Isso, a energia solar, exatamente, ó. Se eu colocar a energia solar, o painel solar aqui, ó, eu posso molhar ele o tanto que eu quiser, mas isso aqui não vai gerar, né? A energia solar, ela depende o quê? De um sistema que vai absorver o sol, a luz do sol e transformar ele em energia elétrica, tá? Existe uma classe de materiais, existe uma classe de material que consegue fazer isso, que são os semicondutores. Tá? Dentro de vários semicondutores que existem no mundo, existem alguns que são capazes de fazer essa conversão. O mais comum, inclusive vocês sabem qual que é o elemento mais comum usado para fazer esses painéis fotovoltaicos? Depois do carbono, ele é talvez o elemento mais importante do mundo atualmente. Inclusive, existe uma região nos Estados Unidos que é muito rica nesse elemento e por isso ele recebeu o nome de isso, Ana, Silicon Valley. Foi onde houve uma transformação no mundo, porque o pessoal começou a desenvolver semicondutores de alta qualidade desse material de silício e conseguiram substituir as válvulas dos computadores antigos, que era um trem gigantesco, e fazer um transistor. Hoje em dia, se você pegar o chip do seu computador, que deve ser um trem desse tamanhozinho aqui, ó, tem literalmente bilhões de transistores de silício ali. Muito usado, ele é a base de todos os chips de celular, Ana. Por isso que ele é um material tão importante. E para nossa sorte, ele é um dos materiais mais abundantes que tem na Terra também. Então, a gente atualmente não tem um problema de vai acabar o silício no mundo. Sim, Pedro. Isso aí é a lei de Moore, né? À medida que os dispositivos eles vão diminuindo e vai aumentando a quantidade de transistores. Bom, isso é mais uma curiosidade para vocês, tá? Quem quiser depois pesquisar mais a fundo. Mas o silício ele realmente causou uma das revoluções industriais foi causada por causa do silício, que veio a era da microeletrônica. Tem um limite para os transistores convencionais. Então, o pessoal, o que ele começaram a fazer? Daí que vem a importância, né, de se investir tanto em pesquisa. Já se sabia, tá? E aí começam a ter fenômenos explicados pela mecânica quântica. Isso limita a ação dos transistores. Aí o que o pessoal faz? Eles começam a mudar a geometria do transistor para usar esses efeitos ao seu favor. Só que tudo isso envolve muita pesquisa, envolve uma engenharia muito pesada de materiais, muito estudo da física daqueles coisas, enfim. Quem mexe com essas pesquisas são centros de altíssima tecnologia com pesquisadores assim do mundo inteiro e com vários expertise diferentes, físico, químico, engenheiro, por aí vai. Sim, depois a gente pode conversar com mais detalhes, Pedro, a respeito dessas coisas, porque eu também começo a empolgar, senão depois a aula acaba e nós estamos aqui conversando disso. Bom, mas o ponto de toda forma, aqui a gente também tem uma transformação de energia, né? A gente tem a energia que a gente chama de luminosa, porque vem a energia da luz do sol, sendo convertida aqui também em energia elétrica, certo? Então, de fato, como vocês falaram, né, qualquer maneira de geração de energia que a gente pensar vai cair numa transformação de energia. Nessa transformação pode ser, por exemplo, de térmica em elétrica, pode ser de energia, eu vou generalizar, tá? Depois eu falo por quê. De energia mecânica em elétrica, opa. E pode ter vários passos também, né?
Na verdade, a térmica ela não vira elétrica de cara, né? Na verdade, ela pode também, tá? É possível, só que isso aqui tem uma eficiência um pouco menor. Fazer isso aqui em larga escala não é tão eficiente. Mas, em geral, você faz a térmica virar cinética para virar elétrica. Vou substituir aqui mecânica por cinética também. Qual que foi uma? Ah, e eu posso também ter, por exemplo, a nuclear virando térmica, virando cinética, virando finalmente elétrica. Tá? Então, existem de fato, né, várias maneiras de a gente fazer essas transformações. Mas tudo depende dessa transformação. E é um detalhe, né? Se vocês perceberem, muitas acabam caindo, como eu falei antes, numa etapa de transformação de energia cinética. Essa energia cinética que aparece aqui, ó, nessas várias usinas, é exatamente a movimentação de uma turbina. Agora, como que eu faço para movimentar a turbina, então? O que eu tenho que realizar? A turbina está lá paradinha. Para ela começar a girar, o que eu preciso de fazer nela? Exercer uma força. Então, exatamente. Aí o Sávio já pulou uma etapa. Então, a força, o que vai acontecer? Ela vai ser capaz de transferir energia para um objeto também. Através, né, essa transferência de energia realizada pela força é o que a gente chama, né, o que o Sávio chamou já de trabalho. Então a gente vai aprender uma nova grandeza física aqui, que é o trabalho, que ele está relacionado a essa transferência de energia para um objeto, através da realização de uma força. Beleza? Quando a gente pergunta o que é energia, isso aqui é uma coisa difícil de responder, tá? Parece fácil, mas isso aqui é difícil de responder. Essas perguntas, o que é isso, o que é aquilo, a gente pensa que é, mas como assim, né? A gente trabalha com tanto de coisa, não sabe nem dizer o que é. Sim, várias coisas na física são assim. O que é massa? Não sei. O que é energia? O que é carga elétrica? Então, várias coisas bem fundamentais, para você responder, você pode responder com diferentes níveis de complexidade. E, eventualmente, você começa a responder uma pergunta que é mais filosófica do que realmente científica. As coisas começam, elas voltam lá para a origem da física e essas coisas começam a se misturar. Um cara fantástico que teve no século XX foi o Feynman. Ele foi, inclusive, vencedor do Prêmio Nobel em 80 e alguma coisa. Ele mesmo virou e falou assim, energia é uma coisa que a gente não sabe o que é. Então, imagina, o cara vencedor do Prêmio Nobel, ele é um dos professores mais famosos de física do mundo. Tanto que pegaram as aulas dele, compilaram, viraram uma série de livros. Na Universidade, a Caltech, onde ele lecionava, né, eles fizeram um compilado também de aulas dele e tudo mais, enfim. O cara era fantástico mesmo. E ele virou e falou, a gente não sabe direito o que é energia. Mas isso não impede a gente de usar esse negócio a nosso favor. Porque mesmo sem saber direito, né, expressar, definir rigorosamente o que é esse negócio, a gente sabe que energia, primeiro, ela se transforma. Se ela se transforma, ela possui várias formas, né?
Se ela se transforma, então ela tem que ter mais de uma forma. Ela não pode transformar de uma coisa na mesma coisa, né? As duas coisas aqui estão ligadas. E uma outra coisa muito importante sobre a energia é o seguinte: nessa transformação aqui, ó, ela tem que obedecer uma regra muito simples. A energia, ela tem que ser conservada. E quando a gente coloca isso, tem uma consequência muito triste, né? Porque aí você elimina qualquer possibilidade de mágica, porque se a energia se conserva, ela não pode surgir do nada. E ela também não pode simplesmente ir embora e a gente não sabe para onde que ela foi. Ela tira um pouco da fantasia da nossa realidade, né? Mas ela tem uma coisa a nosso favor também. Se a energia se conserva, a gente sempre sabe dizer o que está acontecendo com o sistema. Se era para o sistema ganhar tanto de energia, ele ganhou menos, alguma coisa tirou esse menos dele aí. Se era para ele ganhar 10, ele ganhou 8, ele perdeu 2 no meio do caminho. Para onde foi parar esse 2? E quando coloca em palavras assim, né, fica uma coisa bem simples, mas é exato, mano. Essa pergunta é uma pergunta que muita gente se faz quando você está desenvolvendo qualquer tipo de máquina, qualquer tipo de coisa, porque todas as máquinas elas vão ter uma perda de energia. E aí essa é exatamente a pergunta que a pessoa faz: para onde que essa energia foi? Qual que vocês acham que é a maior a fonte de dissipação, né? A forma de energia mais comum que se perde aí? Por exemplo, a gente precisa de energia, né? Nosso corpo precisa de energia. Boa, Wesley. Energia térmica, cara, talvez seja a principal fonte de perda de energia. Ou principal forma, né, de energia que você joga fora. Em todos os tipos de máquina, você tem uma dissipação por calor. Toda máquina esquenta, né? Se você pegar um liquidificador e ligar, você vai ver que a base dele vai começar a esquentar. O carro, à medida que ele vai andando, o motor esquenta. Qualquer motor, depois quando começa a trabalhar, ele começa a esquentar. As próprias turbinas dos geradores esquentam. E a gente sabe que energia térmica é uma forma de energia, né? Então, se ele está esquentando, ele está liberando essa energia. Inclusive, nessa animação aqui, ó, ele trabalha exatamente esse conceito. Esse aqui é legal, né? Você tem a mulher aqui pedalando a bicicleta, então ela tem, a gente pode ligar os símbolos de energia aqui, ó. Ela tem armazenada no corpo dela, né, uma forma de energia que é energia química, que vem dos alimentos que a gente comeu, né? Lembrando lá das nossas aulas de biologia, então você come o alimento, nosso corpo digere, vai quebrando os alimentos em moléculas, e a gente consegue inclusive armazenar essa energia, né? Tem aquelas moléculas ADP, ATP, são formas que a gente armazena essa energia. Quebrando essas moléculas, você libera energia para os seus músculos, enfim, realizarem as suas tarefas. No dia que ela começa a pedalar, ela está gastando a energia química dela, está virando energia mecânica, no caso aqui é a energia cinética dos pedais da bicicleta, estão movimentando essa correia, e esse negócio vai para cá. E olha que começa a sair daqui, ó, a roda da bicicleta está saindo um quadradinho vermelho, a própria mulher que está pedalando, ela, não sei se agora você vai sair, mas ela também começa a ficar com calor, né? A gente falando do calor, começa a suar. Então a gente mesmo começa a liberar essa energia térmica. Então, Ana, tudo isso para te responder, né? Para onde que vai essa energia? Isso, o filamento da lâmpada aquece também.
Então você tem um pouco de perda aqui também. Você tem a energia luminosa, que é de fato a qual você está procurando, mas você tem uma perda de energia por calor. Então não é uma conversão 100%. Então para onde que essa energia vai? Vai para o espaço, quase que literalmente, né? Ela fica no ambiente, né? O seu computador, à medida que ele vai trabalhando, ele vai esquentando também, né? Aí o que a gente coloca dentro do computador? Todo computador tem. Os computadores velhos começam a fazer um barulhão, aí você fala, é o problema no quê? No cooler, exatamente, ou um fã, né? Isso é um ventiladorzinho para ir resfriando o seu computador, porque à medida que ele vai esquentando, ele vai, na verdade, ele vai deteriorando, né? Ele começa a funcionar. Ele não funciona tão bem, né? Quando ele está muito aquecido, ele não funciona tão bem. Então você coloca aquele cooler. Mas você está perdendo aquela energia, né? Isso, Vitor. Esse calor da lâmpada é por causa da resistência, exatamente. Aquilo ali é uma lâmpada de filamento, né? Então, as lâmpadas de filamento, elas acendem justamente por esse aquecimento. Só que nesse aquecimento tem a parte de luz visível que a gente usa, mas tem a parte de infravermelho que a gente não usa para enxergar. Então é uma energia que a gente está perdendo. Agora, pensa num motor, nas turbinas ou na própria roda da bicicleta ali. Por que esses negócios esquentam? Vocês têm alguma ideia? Exatamente. E o atrito é um exemplo de quê, sabe? De força. Então a força, ela pode atuar de duas maneiras. Ela pode fornecer energia para o seu objeto. No caso, por exemplo, quando você está movimentando as turbinas do seu gerador, você está fornecendo energia para o gerador. Ele estava paradinho e ele começou a girar. E você usa esse movimento para converter em energia elétrica. Mas a força também pode retirar energia do seu objeto. Então, no caso, a força de atrito, ele retira a energia do objeto e transforma aquilo em calor. Sacaram mais ou menos a ideia? Antes da gente ter hidrelétricas, ter termoelétrica e tudo mais, vocês têm alguma ideia de quem que fazia essa força de movimentar? Não era elétrico ainda, né? Você não tinha um gerador elétrico, mas você tinha já essa ideia de movimentar uma roda para poder fazer alguma coisa. Por exemplo, levantar um portão. Quem que realizava essa força de movimentar? Que se hoje, né? Isso, as próprias pessoas. Infelizmente, né, para a realidade da nossa sociedade, nossa espécie, né, essas pessoas eram, na maioria, seus escravos. Mas sim, eram as pessoas. Então, as próprias pessoas empurravam, faziam força nessa turbina. Então, elas estavam fornecendo energia para essas rodas girarem. Beleza? Agora, uma coisa, então, mas isso aqui a gente não pode perder, tá? De mente. Que a energia ela se conserva. Isso aqui significa que a conta ela tem que fechar. Se tem alguém, imagina que você tem aqui o seu objeto, tá? Tem uma fonte aqui e ela fornece, por exemplo, energia medida em joules, tá? Medida em joules. E joule é representado pela letra J, que equivale a 1 newton vezes 1 metro. Então, imagine que você tem uma fonte aqui, ó, fornecendo 10 joules de energia para um objeto. Só que o objeto no final, você está vendo que ele só está recebendo 8 joules. Isso significa que ele está perdendo
2 joules para o ambiente. Então, a grande sacada da conservação de energia é essa. Essa conta ela tem que fechar. Tá? Isso aqui supondo que a energia inicial do objeto fosse zero. Agora, se ele tiver uma energia inicial já diferente de zero, ainda assim tem que fechar. Ó. Imagina que a fonte agora está fornecendo os mesmos 10 joules. Só que o seu objeto ele já tinha 10 joules. E no final desse negócio aqui ele tem 18. Significa que ele perdeu de novo 2 joules para algum lugar. Aí a gente tem que vir a pergunta. Fazer a pergunta que a Ana se fez, né? Para onde que essa energia foi? Então, quando a gente for trabalhar com o sistema, a gente vai chegar nos exercícios, tá, gente? Eu gosto de trabalhar esses conceitos com vocês. Depois a gente vai chegar nos exercícios e isso vai ficar menos abstrato. Não sei se está muito abstrato até o momento. Mas isso tudo é o seguinte, quando vocês forem trabalhar um exercício, analisar uma situação, né? A ideia é bem analisar essa coisa aqui. Ó. Por mais que o enunciado seja muito complexo e tenha muitas informações, tenha vários passos, isso aqui é o básico que a gente tem que ficar atento. Isso aqui é o pano de fundo, tá? O background ali, ó. A energia térmica é a mais comum. Agora, pensa num motor girando. Além dele esquentar, o que vocês conseguem me dizer sobre um motor girando? Pensa no motor do carro, num próprio ou num transformador. Quem já percebeu os transformadores de poste? Eles estão produzindo trabalho que eles estão movimentando, né? O motor do carro ele pega energia térmica da combustão do combustível e transforma em energia cinética. Então ele faz o caminho inverso, né? E aí o carro anda. Mas pensa, sabe, eu estou falando para a gente pensar na pergunta da Ana. Ela quis saber assim, para onde que essa energia foi? Vai. Então a gente já falou uma coisa, calor. Uma possível perda é calor. O negócio esquenta e então ele está jogando aquela energia fora, porque ela não consegue reter essa energia térmica. Que outra coisa que você acha que pode fazer? Deixa eu pensar. O liquidificador. Pensa de novo no liquidificador. O que o liquidificador vai colocar lá? Você vai fazer, sei lá, um suco, alguma coisa, uma vitamina. Já falei, né? O movimento ele das pás embaixo, depois de movimentar tanto, tem um pouco de atrito entre as peças, ela esquenta. Agora, qual que é a marca registrada do liquidificador? Se tiver em qualquer lugar da casa, você sabe que alguém ligou o liquidificador. Mas por quê? Barulho. O som, ele é uma maneira de perda de energia também. Tá? O som ele é uma onda, tá? Mecânica. E a onda, tá? Já entrando, vocês vão estudar com mais detalhes no segundo ano, tá? Propriedades de onda. Mas onda é uma coisa que faz exatamente isso. Ela transporta energia de um lugar para o outro. Tá? Pensa no próprio painel fotovoltaico, né? A luz ela é uma onda também. Ela está saindo lá do sol, vem carregando energia, chega no painel fotovoltaico e você absorve essa energia. Tá? Então toda vez que tem uma onda na jogada, você está transportando energia de um ponto para o outro. Então se você faz um barulho num ponto, você gerou uma onda naquele ponto e esse negócio jogou energia para outro lugar. Então tudo que faz barulho está jogando energia fora. Aí você pensa, que tipo de máquina que não faz barulho? Nenhuma, né? Todas as máquinas fazem barulho.
Beleza? Agora, os mecanismos específicos de criação, né, tanto do calor quanto criação do som e tudo mais, isso a gente não entra tanto em detalhe, tá? Porque aí já começa a ficar realmente a análise matemática dela já começa a ficar complicada. Mas a gente consegue fazer uma análise geral desse tipo daqui, ó. Tá? Então, de novo, imagina que a minha fonte é a própria tomada que eu liguei ali no liquidificador. Ele estava parado. E, imagina, tá? A rede elétrica consegue fornecer ali 10 joules para o meu objeto. Só que o meu objeto, quando ele está girando, eu vejo que ele só está girando com 8 joules de energia. Isso significa que esses 2 joules eles representam a energia que o meu liquidificador perdeu, tanto por calor quanto por barulho. Depois a gente consegue, inclusive, analisar a eficiência de um objeto. A eficiência de uma máquina ela vai estar ligada ao quê? O tanto de energia que ela de fato consegue utilizar em razão do tanto de energia que ela recebeu. Se isso aqui fosse uma máquina, por exemplo, isso aqui teria uma eficiência de 80%. Ele consegue usar 8 joules para cada 10 joules que ele recebe. Então ele tem uma eficiência de 80%. Não, só esses dois tipos não. Essa é a maior parte de... Essa a mais comum. Tá? Mas existe inclusive perda de energia elétrica. Em circuitos, existem uma série de correntes, corrente que a gente chama corrente de fuga, corrente parasita e por aí vai, que é o quê? É uma movimentação, é uma energia elétrica que não está sendo utilizada para o fim do seu circuito. Ela está fazendo outra coisa. Então isso gera perdas também. Pensando no nosso corpo também. Imagina, a gente tem a nossa reserva de ADP e ATP ali. Só que para a gente utilizar a nossa reserva, a gente primeiro tem que gastar um pouquinho de energia para quebrar a molécula, não é? Então esse input de energia que a gente dá pode às vezes ser representado como uma perda também. Porque você tem, por exemplo, a sua molécula está lá armazenando 10 joules de energia, mas você precisa de gastar 2 primeiro para quebrar ela. Então você não utiliza os 10 joules. O seu saldo final é 8, porque você perdeu 2 primeiro. O corpo humano, né, o funcionamento dele é tipo uma máquina extremamente complexa, né? E como toda máquina, a gente fica restrito a algumas leis da física que a gente vê em máquinas reais. Isso é engraçado. E uma delas é essa. Você não consegue gerar uma máquina 100% eficiente. Sempre vai existir uma perda. Bom, pelo menos até a realidade de hoje, né? Pode ser que amanhã alguém consiga descobrir um negócio cabuloso aqui, ganhou o Nobel dos próximos 5 anos aí, porque ele conseguiu desenvolver isso. Mas, até o momento, isso não é possível. Beleza? Bom, então a gente discutiu bastante, né? Agora a gente entra na parte de criar o modelo matemático. Então aqui quando eu faço essa pergunta, né, como sabendo se um corpo tem energia, eu quero criar um modelo matemático. Então eu quero criar uma coisa que todo aluno gosta, né? Uma fórmula. É para vocês depois virar para dizer, Marcos, que fórmula que eu uso para fazer esse exercício? Das várias formas de energia que a gente viu, né? Térmica, luminosa, nuclear, elétrica, a gente vai focar em algumas poucas. Nessa aula a gente vai focar na energia do movimento das turbinas. Como que eu consigo quantificar a energia que essa roda tem aqui, ó, enquanto ela está girando? Como que eu consigo quantificar a energia dessa roda aqui para eu analisar essa energia
E essa é a energia. E para... Deixa eu só dar comida para esse bonequinho aqui. Pronto. E primeiro, para a gente responder, né, começar respondendo essa pergunta, vamos analisar isso aqui. Ó. Qual que é a relação entre a velocidade da bicicleta e a saída de energia? Então vamos voltar lá na animação. Ó, fique analisando. Vou colocar aqui ó, um movimento pequeno. Tá? Agora eu vou aumentar esse negócio daqui. Ó. Vamos ver o que vai acontecer com a roda, o movimento da roda da bicicleta e essa transferência aqui de energia. E aí, o que aconteceu? É uma coisa que inclusive já era até meio intuitiva, né? Quando eu mudo a barrinha ali embaixo, o que acontece com o pedalar, né, com a pedalada da mulher? Isso, acelera, fica mais rápido. Isso significa que aumentou a velocidade dela, certo? Se acelerou, se ficou mais rápido, significa que a velocidade dela aumentou. E quando eu aumento a velocidade, o que acontece com a transferência de energia aqui, ó? Aumenta também. Então isso é uma coisa boa. Eu estou querendo criar um modelo matemático. Então, primeira coisa, existe uma energia que a gente chamou já de energia cinética, né? Essa energia cinética tem a ver com o movimento. Tudo que está em movimento possui energia cinética. Inclusive, a própria etimologia aqui da palavra, né? Cinética, kinetics, isso tem a ver com movimento. Isso remonta lá no grego, nos gregos, né? Então, a energia cinética, ela depende... Primeiro, ela depende da velocidade. Correto? E a gente pode conferir isso aqui por aqui também, ó. Se eu abrir só um pouquinho, notem que aqui a gente pode analisar outra coisa. Notem que a velocidade com que a água está jorrando ali, ela não muda muito. Mas quando eu aumento mais a torneira, quando eu vario aqui, né, a abertura da torneira, eu estou mudando outra coisa. A gente já chega nessa questão se é diretamente proporcional ou não, tá? Quando eu abro mais ou menos a torneira, o que eu estou fazendo? Está aumentando a vazão. E se eu estou aumentando... Só que a velocidade mesmo do fluido, ele não muda. A velocidade ali, a princípio, não está mudando. Na animação, pelo menos. Né? Na vida real, isso acaba mudando. Quando você está aumentando a vazão, Pedro, você está aumentando o que de água que está caindo ali? Isso, a quantidade, o volume. Quanto maior o volume de água, maior o que? Isso, o peso também. Mas antes do peso, né, mais fundamental do que o peso, porque o peso depende, né, da força, não sei o que, da terra. Não, volta lá. Quando a gente aumenta o volume de água, quando a gente está aumentando a quantidade de água, a gente está mudando, está faltando a palavra para a gente finalizar aí. Ó. Isso, a massa. Então, a energia cinética ela também vai depender
da massa. E vocês podem fazer, inclusive, esse teste aí. Ó. Vocês podem pegar duas bolinhas, uma pequenininha e uma grande, deixar cair de uma mesma altura. A gente pode desprezar a resistência do ar. A gente já viu, né, no segundo trimestre que essas bolinhas elas vão cair no mesmo tempo. Né? Mesmo a gente desprezar a resistência do ar, elas caem à mesma altura, no mesmo tempo, chega lá embaixo com a mesma velocidade. Que só depende dessa altura. Só que se você deixar duas bolinhas com massas muito diferentes, vocês vão ver que a massa maior ela vai gerar um barulho muito maior. E a gente acabou de falar que barulho é uma forma de energia. Ou seja, a bola maior ela chega lá embaixo com a mesma velocidade, mas com uma energia maior. Deu para entender a experiência, gente? Eu não tenho bolas aqui desse jeito, exatamente aqui nesse momento, mas assim, a gente deve ter algumas atividades presenciais no final do ano, aí a gente faz isso lá, tá? Então a massa ela influencia na energia do movimento também, tá? Agora eu preciso de juntar essas duas coisas. A princípio a energia cinética depende apenas dessas duas coisas, da velocidade e da massa, mas a gente ainda não sabe exatamente qual que é essa dependência. Aí a dedução, né, mostrar para vocês exatamente que a fórmula é essa, aqui é agora a parte chata da física do ensino médio, né, que a gente chega tenta criar os conceitos, mas na hora de apresentar a fórmula, a gente não deduz a fórmula para vocês, não mostra de onde que ela vem, né? Mas enfim, a energia do movimento, que é a energia cinética, ela pode aparecer no livro para vocês tanto com EC, né, tipo energia cinética, ou só uma letra K, do inglês kinetics. Isso aqui depende da massa, quanto maior a massa, maior a energia cinética. Depende da velocidade, quanto maior a velocidade, maior a energia cinética, mas essa velocidade aqui, ó, ela está ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Esse que é o modelo para a energia do movimento. Então agora, se eu sei a massa do objeto e eu sei a velocidade dele, eu consigo dizer quanto de energia que ele tem. Beleza? A gente pode fazer uma análise dimensional aqui. Ó. O que é uma análise dimensional? Quando a gente tem uma igualdade, uma fórmula desse tipo aqui em física, a gente tem que lembrar que esse negócio aqui ó, representa uma grandeza física, energia que é medida em joule. Aqui eu tenho outros tipos de grandeza, massa e velocidade, que são dados em outras unidades. Para isso aqui ser uma igualdade, o lado esquerdo e o lado direito tem que ter exatamente as mesmas unidades. Eu não posso ter, por exemplo, tantos newton é igual a tantos joules. Isso aqui não é uma igualdade, está errado. Força não é igual a energia. Então, a análise dimensional é você comparar as unidades desse cara com as unidades desse cara. Então, aqui eu tenho joule, a massa é quilograma e a velocidade é metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Eu não sei se vocês já fizeram isso alguma vez na vida de vocês, tá? Quilograma vezes segundo ao quadrado é massa, ó, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, desculpa. Alguém sabe o que dá se eu multiplicar quilograma vezes metro por segundo ao quadrado? Quilograma é massa. Metro por segundo ao quadrado é o quê? O Pedro já deu a resposta final. Sabe, não, velocidade é metros por segundo. Metros por segundo ao quadrado, isso, é a aceleração. Então, o que dá se eu multiplicar massa vezes aceleração? Força. Segundo a lei de Newton, né? Então, quando eu multiplicar quilograma por metro por segundo ao quadrado, isso vai dar Newton. Vai sobrar um metro aqui, né? Porque o metro estava ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar Newton vezes metro.
que é, por definição, 1 joule. 1 joule, por definição, é 1 newton vezes 1 metro. Isso aqui, gente, quem aprende a fazer isso daqui, ó, fica muito mais fácil depois de você lembrar as fórmulas. Fica aquele negócio, qual fórmula que é? Como é que é a fórmula de energia cinética? Eu sei que tem massa, eu sei que tem velocidade. Se você aprende a fazer análise dimensional, fica mais fácil depois de você consertar. Para evitar de você colocar, por exemplo, massa vezes velocidade por 2. Se você fizer massa vezes velocidade, não vai dar joule. Tá? Bom. Alguma dúvida até aqui, gente? Eu estou falando sem parar, eu não parei hora nenhuma. Alguma dúvida até aqui? Professor, Eu não entendi a parte final ali que o senhor escreveu. A parte final? Se o Joule igual a Newton vezes aí massa? Não, isso aqui é metro. Quando eu Ah, coloco aqui, ó, entre esses colchetes, isso aqui é a unidade da coisa, tá? Isso aqui é massa. Isso daqui representa metro. Tá? Então o M separadinho, então é uma massa que eu não sei quanto que vale. Quando você está entre o colchete, eu estou falando de uma determinada unidade que é representada pela letra M. Então isso aqui é 1 metro. Mas é até bom você falar que eu coloco aqui. Ó. Newton, metro, joule. Ok? Aí é que a gente pode trabalhar, né? Só para exercitar a fórmula mesmo. Apesar das tragédias ocorridas com os ônibus espaciais, que puseram fim à vida de 14 astronautas, os veículos utilizados têm sido fundamentais na exploração do cosmos. Admita que um ônibus espacial com massa igual a 100 toneladas, uma tonelada são 10 elevado a 3, né, 1.000 quilos, esteja em procedimento de reentrada na atmosfera apresentando velocidade na intensidade de 10.800 km por hora. Lembrando que 1 km por hora, quem ainda não sabe, né, 1 km são 1.000 metros, 1 hora são 3.600 segundos, então 1 km por hora é 1 sobre 3,6 metros por segundo. Para passar km por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Em relação à superfície, qual é a energia cinética desse veículo? Então, a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Detalhe, massa em quilos e velocidade em metros por segundo. Então, isso aqui é 10 a 3 quilos vezes 10,8 vezes 10 a 3, tudo isso ao quadrado, dividido por 3,6. Vamos fazer melhor fazer a conta antes, né? 10.800 dividido por 3,6. Alguém já fez aí? Isso deve dar 30, né? Isso vai dar 3,6. 3,0, desculpa. Computador. Mas é isso mesmo. Dá 10.800 km por hora. Só porque eu falei que eu já tinha desistido. Divididos por 3,6, se eu não me engano, vai dar 3.000. Bom, eu errei uma vírgula ali, mas é isso mesmo. Olha lá, 3.000, né? Então, é 10.000 vezes 3,0 vezes 10 a 3 também. Tudo isso ao quadrado, não pode esquecer desse quadrado, dividido por 2. 10 a 3 ao quadrado dá 10 a 6. Vezes 10 a 3, 10 a 9. 3 ao quadrado dá 9, então isso aqui dá, dividido por 2, 4,5.
4,5 vezes 10 a 9 joules. Não sei se é essa a resposta que você tinha dado, Pedro. Faltou um. 10 a 16? Espera aí, deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. 10.800 km por hora virou 3.000. Como é que você achou 10 a 16? É 100, cara. Putz, espera aí. Isso aqui não é 10 a 3, isso aqui é 10 a 5. Né? 100 toneladas, então é 100. Então é 100 vezes 10 a 3, então 10 a 5. Tá. Mas eu tinha errado também, tá? É 100 toneladas, não é uma tonelada não. Então aqui dá 10 a 5 com 10 a 6, 10 a 11. Vamos apagar, né? Não vamos ser preguiçosos, não. Beleza? Então, só lembrar desse detalhe aqui, tá? A massa tem que ser dada em quilo e a velocidade tem que ser em metros por segundo. Aí vem a segunda, ó. A equação da velocidade de um automóvel de 20 kg é dada por V igual a 3 mais 0,20 t, onde t é o tempo. Podemos afirmar que a energia cinética desse móvel no instante t igual a 10 segundos vale. Eu sei que a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 e a massa dele é 20 kg. Mas eu não sei direito a velocidade. Então, a primeira coisa, eu tenho que achar a velocidade. Vou achar a velocidade usando essa equação aqui, ó, e substituindo t por 10. Então, a velocidade vai ser 3 mais 0,2 vezes 10, que dá 2, a velocidade dá 5 metros por segundo. Já está no sistema internacional, então isso aqui está em metros por segundo. Então, a energia cinética vai ser 20 vezes 5 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10, 5 ao quadrado dá 25, então isso aqui dá 250, né? Que é 2,5 vezes 10 a 2. É o que a Ana já tinha respondido. Joia? Agora, então tá. Então isso é energia cinética. A energia cinética não tem muita graça não. A energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 e é isso aí. Mas agora a gente pode retomar um pouco do começo da aula, que a gente estava falando, né? A força, ela transfere energia, ela pode retirar energia. E como que é feito essa retirada, essa transferência de energia? Vamos lembrar uma coisa, né? A força, ela está relacionada à aceleração do corpo. Força resultante é massa vezes aceleração. E a aceleração, ela é a variação da velocidade no tempo. Então vamos lá, se existe uma força resultante, existe aceleração. Se existe aceleração, a minha velocidade muda. E agora que a gente sabe sobre energia cinética, se a minha velocidade muda, o que acontece com a energia cinética? Muda também. Então a força resultante, ela vai variar a energia cinética do objeto. E como força e aceleração e velocidade são vetores, a gente tem que lembrar o seguinte, como que faz, qual que é a relação dos vetores velocidade e aceleração para que a minha velocidade aumente? Por exemplo, eu tenho uma velocidade para cá. Para onde que aponta a aceleração para a velocidade aumentar?
Joia, para a direita. E se a minha aceleração está para cá, para onde que está a força? Para a direita também. Então, olha só. Notem o seguinte. Toda vez, então, que a força ela estiver alinhada com o movimento, lembrando que a velocidade te dita o movimento do objeto. Se a força ela estiver a favor do movimento, você está aumentando a velocidade. Nesse caso, então, a força ela tira ou ela fornece energia cinética para o objeto? Fornece, porque a energia cinética então vai aumentar. Isso porque a energia cinética aumenta. Agora, se tiver o contrário, vai ser tudo ao contrário, né? Se eu tiver agora a velocidade para a direita e a aceleração para a esquerda, vamos fazer tudo da mesma cor, né? Tá? Então, agora se eu tiver a velocidade para cá, mas a minha aceleração estiver para cá, a minha força vai estar para a esquerda também. E nesse caso, a força retira energia. Isso porque a evidência disso, né, é porque a minha energia cinética ela diminui. E aí a gente volta. Gente, isso daqui, ó, essa conclusão, para a gente usar essa conclusão a nosso favor, a gente tem que voltar lá na pergunta da Ana no começo da aula. Para onde que essa energia foi? Você pode fazer também a pergunta, de onde que veio essa energia? Então o objeto está lá andando com 10 joules. De repente, opa, agora ele tem 18. De onde que veio esses 8 joules? Tá? Essa pergunta vocês têm que se fazer sempre que vocês estiverem analisando uma situação. De onde que veio essa energia? Para onde que essa energia foi? Tá bom? Então a gente chegou na seguinte situação. Ó. A força... Só que eu não... só tem um detalhe, tá? A força, ela fornece ou retira energia. Mas eu preciso de uma outra coisa para representar essa transferência de energia. Porque eu não posso igualar a força à energia. Isso aqui, ó, não pode. Eu não posso ter Newton igual a Joule. Então eu represento essa transferência de energia da força pela essa coisa chamada trabalho. Ou melhor, o trabalho é a transferência de energia realizada pela força. Ficou claro isso, gente? Essa grandeza que a gente está chamando de trabalho, então, representa essa transferência. Essa transferência pode ser para o objeto, então ele está ganhando energia cinética, como pode ser uma transferência do objeto. Então você está retirando energia dele. Ah, para onde essa energia vai? Você tirou essa energia e transformou em calor, tirou essa energia e transformou em som, tirou essa energia e, sei lá, transformou em outra coisa. Tá? Só que existe uma equivalência aqui agora, que é a seguinte, isso é um teorema muito importante. A gente acabou de mostrar que nessa situação a força está fornecendo energia e a energia cinética aumenta. Nessa situação, a força está retirando energia e a energia cinética diminui. E a conservação da energia tem que ser observada toda vez, tem que ser respeitada. Então a gente pode concluir que o trabalho ele vai ser igual exatamente à variação de energia cinética. Para obedecer
essas perguntas. O cara ganhou 10 joules de energia, tem que vir de algum lugar. Então a força fez exatamente 10 joules de trabalho naquele objeto. Joia? Aí tem aqui dois exercícios então para a gente trabalhar isso. O trabalho total realizado sobre uma partícula de massa 8 kg foi de 256 joules. Sabendo que a velocidade inicial da partícula era de 6 metros por segundo, calcule a velocidade final. Então eu tenho aqui a massa e eu tenho 256. E agora, como que eu faço um exercício como esse? Eu sei a massa, eu sei a velocidade inicial, e eu sei que o trabalho é igual a 256 joules. Como que eu utilizo esses dados para achar a velocidade final? Alguma sugestão? V menos 6. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer esse primeiro, e depois vocês tentam fazer de baixo. Eu vou usar exatamente isso daqui. Ó. Se o trabalho é variação da energia cinética, isso significa que o trabalho ele é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, o que eu vou fazer? Eu não tenho a massa e a velocidade iniciais aqui, ó, então eu vou calcular a energia cinética inicial. Isso é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. 6 ao quadrado, 36. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 36. 4 vezes 36, 144. Isso é o tanto de energia que o objeto já tinha. Se ele ganhou 256, quanto que vale a energia cinética final? É o tanto que ele já tinha, mais o tanto que ele ganhou. Ok? Daí que vem a beleza, digamos assim, de trabalhar com energia, tá vendo? As coisas elas têm que se igualar no final, porque a energia ela tem que ser conservada. Não, estava menos isso aqui, ó. Eu peguei esse termo daqui, ó, e joguei para lá. O trabalho é um menos o outro, mas o final é o tanto que ele já tinha mais o tanto que ele... Ok? Mas, de novo, pensem sem usar necessariamente essa fórmula. Se o trabalho é exatamente o tanto que ele ganhou ou o tanto que ele perdeu de energia cinética, a energia cinética final dele tem que ser o quê? O tanto que ele já tinha mais o tanto que ele ganhou ou perdeu. Nesse caso, ele ganhou. Se ele ganhou, é mais. Se ele perdeu, vai ter um menos aqui. Ó. Então, a energia cinética final dele vai ser igual a 144, que é o que ele já tinha, mais 256. Isso aqui vai dar, se eu não me engano, 400. Ok? Então, essa é a energia cinética final. Agora, eu volto para a fórmula da energia cinética. Isso é a massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2.
A velocidade final, então, vai ser a massa é 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então, isso aqui é 400 dividido por 4, raiz. Raiz de 400 por 4 é 100. Então, isso aqui dá 10 metros por segundo. Ficou meio pequenininho ali. Ah, isso mesmo, Pedro. Ficou meio pequenininho ali no final, mas deu para acompanhar o cálculo. Agora, olha só. A energia, então, eu não sei nada sobre a aceleração desse objeto. Eu não sei nada sobre a força que atuou nesse objeto. Eu não sei nada sobre o caminho que ele percorreu. Mas, de alguma maneira, você conseguiu quantificar o trabalho que foi realizado no objeto. E com isso, a gente acha a velocidade... Desculpa aí, minha cadeira acabou de... Minha cadeira me vendeu aqui. Com isso, a gente conseguiu achar a velocidade, né? Antes, o que a gente fazia para achar a velocidade? Eu tinha que saber a força resultante, eu achava a aceleração, precisava de saber tempo, precisava saber o caminho. Usava todas essas informações para chegar na velocidade final. Agora, eu não preciso saber nada disso. Não preciso saber tempo, nada do caminho, aceleração, não preciso saber nada. Se você sabe o trabalho total, acabou. Quando a gente, na próxima aula, que vai ser no dia 3 de novembro, a gente vai estudar energias potenciais. Isso vai dar outro up, né, digamos assim, nessa análise de velocidades. Vocês vão ver que alguns casos ficam muito mais simples. Vamos lá. Esse segundo exercício. Um bloco de massa 0,20 kg desce deslizando sobre a superfície mostrada na figura a seguir. No ponto A, tá aqui, ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo e chega no ponto B com uma velocidade de 3 metros por segundo. Tá? O importante mesmo é saber essa informação aqui. Que a gente ainda não viu nada de energia potencial, a primeira parte do exercício é analisar de A até B. Mas como a gente só vai fazer isso no dia 3, então eu estou desconsiderando esse movimento. Eu quero analisar de B até C. Ele quer saber o seguinte, o trabalho da força de atrito durante o percurso BC, sabendo que ele chega ao repouso no ponto C. Ele chega ao repouso no ponto C. Então, olha só. A velocidade nesse ponto B vale 3 metros por segundo. Se ele chega no ponto C no repouso, quanto que vale a velocidade no ponto C? Deixa eu voltar lá, né? Então, de novo, tem todo um enunciado para falar o seguinte, ele chega aqui com 3 metros por segundo. Aí ele quer o trabalho da força de atrito durante o percurso BC e depois pede para achar o valor do coeficiente de atrito. A gente vai voltar, tá? Essa parte a gente vai fazer daqui a pouco. Primeiro a gente quer saber só o trabalho. Sabendo que ele chega ao repouso no ponto C. Aqui ele quer saber o trabalho da força de atrito no trajeto BC, ó, nesse trajeto aqui. Quanto que é o trabalho aqui? Só que olha só, se ele chegou no repouso no ponto C, quanto que vale a velocidade dele no ponto C? Zero. Beleza. Então olha o que aconteceu. Entre o ponto B e o ponto C, o que aconteceu com a energia cinética dele? Ele estava no ponto B com 3 metros por segundo, chegou no ponto C com velocidade igual a zero. O que aconteceu com a energia cinética dele?
Isso, diminuiu e diminuiu até zerar. Então, quanto que deve ser, quanto que deve dar esse trabalho da força de atrito? Se ele diminuiu até zerar, significa que ele perdeu energia cinética. Aí, ó, vou voltar na pergunta da Ana. Para onde que foi essa energia? Quem que tirou essa energia dele? A força de atrito que retirou a energia dele. Como que eu acho o trabalho da força de atrito, então? Se ele chegou no ponto B com 100 joules de energia, e ele chegou no ponto C depois com a velocidade igual a zero, vocês já me falaram, né? A energia cinética diminuiu até zerar. Então ele chegou no ponto C com energia cinética igual a zero. Se ele tinha 100 joules no ponto B, quanto que vale o trabalho? Os mesmos 100. Aí o que o Samuel falou. O trabalho vai ser energia cinética inicial. Tá? Vou repetir. Se ele chega no ponto B, por exemplo, com 100 joules de energia cinética, e durante o percurso ele perde toda essa energia, significa que o atrito ele fez um trabalho exatamente igual à energia cinética inicial. Toda a energia que ele tinha, o atrito tirou. Então, o trabalho da força de atrito a gente pode usar, de novo, a formulinha, tá? Quem quiser usar a formulinha pode usar. Isso aqui é a variação da energia cinética, que é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E a gente vai cair exatamente nessa análise que a gente fez. Isso aqui vale zero. Então, o trabalho é menos a energia cinética inicial. Ah, Marcos, e esse menos aqui? Esse menos é para a gente lembrar que o trabalho ele foi feito no sentido de retirar a energia do objeto. Um trabalho negativo sempre representa uma perda de energia pelo objeto. Então, isso daqui é a massa 0,20 vezes a velocidade, que é 3 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. 3 ao quadrado, 9, 0,2 por 2, 0,1. Então, o trabalho aqui é menos 0,9 joules, que é exatamente a energia cinética que ele tinha no ponto B. Deu para entender? Toda vez que um objeto para, o trabalho realizado pela força de atrito é exatamente a energia cinética que ele tinha. Tá bom? Agora, para a gente responder a segunda parte da pergunta, achar o valor do coeficiente de atrito, a gente precisa de entrar agora num outro modelo, que é o seguinte. A gente já viu que o trabalho tem a ver com a variação da energia cinética. Se ele ganhou tantos joules de energia, então quer dizer que a força forneceu tantos joules com o trabalho. Se o objeto perdeu tantos joules de energia, significa que a força retirou aqueles tantos joules de energia realizando um trabalho. Tá? Agora, como que eu calculo o trabalho propriamente dito, sem saber essa variação de energia cinética? Eu sei que o trabalho tem a ver com a força. Mas a força é um vetor. Ó. Eu posso fazer a força nessa caixa desse jeito, eu posso fazer a força nessa caixa desse jeito. Vamos supor, para simplificar, que tudo aqui é igual. Eu tenho a mesma massa e eu tenho as mesmas forças. Quem vocês acham que vai realizar maior trabalho nessa caixa aqui? Esse camarada que está puxando na horizontal ou esse camarada aqui que está puxando, fazendo um ângulo aqui, ó, em relação à horizontal? E por quê?
Não, desconsidera o atrito no momento, tá, sabe? Eu quero saber só, dentre essas duas forças aqui, ó, qual delas vai realizar o maior trabalho. As duas forças são exatamente iguais. Mas uma está na horizontal e a outra está inclinada. Desconsidera todas as outras forças. Não tem, imagina que não tem atrito, né? Por que você acha que é a primeira, Ana? Tem uma dica aí, ó, a caixa só vai deslizar. Tem força aplicada em somente uma direção. Esse aqui tá com a cara mais de boa, né? Mas eles estão fazendo a mesma força aqui, tá? Para efeito de... Ai, ai. Pra gente responder essa pergunta, alguém aí deu uma ideia aí, tá? Uma ideia boa. Cadê? Foi o Gabriel. Tem força aplicada em somente uma direção. Então, olha só, se essa caixa vai deslizar, para onde que vai ser o movimento da caixa? As duas caixas vão deslizar, então o movimento delas vai estar em qual direção? Isso, para a direita. Tanto a caixa, a primeira caixa, quanto a segunda caixa, elas vão se movimentar para cá, a partir do repouso. Beleza? Só que olha só, enquanto que essa força ela está toda na direção do movimento, isso significa que a minha aceleração ela está aqui e ela vale a força dividido por m. Ok? Essa força ela não está toda na direção do movimento. Ela tem um pedaço na direção do movimento, que eu vou chamar de Fx, e o outro pedaço está tentando levantar a caixa para cima. Mas não está conseguindo também, a caixa só desliza. Então, nesse caso, é como se você estivesse desperdiçando parte da sua força. Essa força não está fazendo nada. Nesse caso, a aceleração também vai estar para a direita, mas ela vai ser o Fx dividido por m. Quem que tem, então, agora maior a aceleração? Quem que tem a maior aceleração? O primeiro ou o segundo? O primeiro, né? Que, de novo, toda a força que ele está fazendo está gerando aceleração. O segundo é só um pedaço da força dele, que é F cosseno de alfa, que realiza, que gera aceleração. Então tá, seguindo essa pergunta. Quem terá, né? Então agora no futuro. Maior variação da energia cinética. Então, em qual dos casos a gente vai ter a maior variação de energia cinética? O primeiro. Se ele tem maior aceleração, significa que a velocidade dele vai aumentar mais rápido. Então, ele vai ter, no mesmo tempo, ele vai ter uma variação de energia cinética maior. Agora a gente volta na pergunta. Quem realiza, então, maior trabalho? O primeiro ou o segundo? Não, o trabalho não é a variação de energia cinética. Se o primeiro tem a maior variação de energia cinética, quer dizer que o primeiro fez mais trabalho também.
Por quê? Por causa disso. Tá bom? Então o trabalho, gente, tem a ver com a força, mas mais do que isso, tem a ver com a força que está na direção do movimento. Porque para o trabalho variar a energia cinética, ele tem que gerar uma aceleração. Se o cara está vindo para cá e a força está para baixo, essa força para baixo não faz aceleração nenhuma nesse movimento horizontal. A força peso e a força normal aqui, ó, não realizam trabalho absolutamente nenhum, porque essas duas forças elas não geram aceleração. Ok? Bom, então a gente já sabe que o trabalho depende da força. Só que ela depende, de novo, da força que está na direção do movimento. Eu vou chamar isso aqui de FD. Força na direção do movimento. E ela vai depender ainda do deslocamento do cara. Quanto mais esse camarada andar empurrando essa caixa, mais tempo a força atua. Então, mais o trabalho é fornecido. Tá? Quanto mais tempo a força atuar no objeto, mais trabalho você fornece ou retira do objeto. Tá bom? E como o objeto está sempre em movimento para o trabalho existir, quanto maior for o deslocamento do objeto, maior é o trabalho. Agora, tem uma maneira um pouco mais simples, parece mais difícil, mas ela na verdade é mais simples, né? Força na direção do movimento é um trem meio esquisito. Então, o que a gente normalmente faz? A gente representa essa força na direção do movimento por F cosseno de θ. Essa força, esse F cosseno de θ, representa exatamente a componente da força que está na direção do movimento, que é isso aqui, ó. Tá vendo? Então agora notem que a gente tem duas maneiras de quantificar o trabalho, pela variação da energia cinética e por F cosseno de θ vezes D. Agora tem um detalhe. Quando a gente trabalha aqui, a gente tem três situações possíveis, olha só. Por que isso aqui é mais simples do que isso daqui? Isso aqui, na verdade, não sei se é mais simples, mas ele é mais explícito. Se a força estiver para cá e o deslocamento para cá, o trabalho é simplesmente força vezes deslocamento. Se a força, o deslocamento estiver para cá e a força estiver para cá, nesse caso aqui o θ vale 0. Tá? Nesse caso aqui, quanto que vale o ângulo? Vale 180. E o cosseno de 180 é menos 1. Opa. Então o trabalho fica menos força vezes deslocamento. E o caso mais geral é quando o deslocamento está para cá, que é o que a gente já viu, e a força está para cá. Aí nesse caso o trabalho não tem muito para onde ir, né? Eu dei uma acelerada aqui só por causa do tempo, tá, gente? Vamos fazer um exercício aqui para isso. Na figura abaixo, embora puxe a carroça com uma força horizontal de 10 a 3 newtons, o burro não consegue tirá-la do lugar devido ao entrave de uma pedra. Aí faz a pergunta, qual que é o trabalho da força do burro sobre a carroça? Quanto que vale o trabalho da força que o burro faz na carroça?
Vamos lá. A carroça está parada. O burro está fazendo força. Só que a carroça não está saindo do lugar. Quanto que é o trabalho dessa força? Isso, é zero. Notem que, nesse caso, a variação da energia cinética... Opa! A variação da energia cinética é zero, né? Ela está parada e continua parada. Então, por aqui, a gente diz que o trabalho é zero. Mas você também pode argumentar o seguinte. O trabalho é força vezes deslocamento. Força vezes cosseno de θ vezes o deslocamento. E o deslocamento é igual a zero. Então, o trabalho é igual a zero. Você pode argumentar das duas maneiras. Agora, vamos ver esse aqui. Ó. Um homem empurra um carrinho ao longo de uma estrada plana comunicada a ele com força constante, paralela ao deslocamento de intensidade 3 vezes 10 a 2. Determine o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem sobre o carrinho, considerando o deslocamento de 15 metros. Então, você tem um homem aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, puxando um carrinho com uma força F igual a 300 newtons. O trabalho aqui, ó, é direto. F cosseno de θ vezes o deslocamento. Só que no caso, a força é paralela. Cadê? Ó? É paralela ao deslocamento. Se é paralela ao deslocamento, o θ vale zero. Então, o trabalho aqui é F vezes D, cosseno de zero é 1. Isso é 300 vezes 15. O trabalho aqui, ó, dá 45.000 ou 45 vezes 10 a 3. Né? Joules. Beleza? Se a força é paralela ao deslocamento, isso. 4.500. Ah, é 10 a 2, desculpa. É 10 a 2 aqui. Fazer as coisas com pressa dá nisso, né? Pronto. Ok? E agora? Nesse esquema da figura, eu tenho a mesma caixa arrastada 3 vezes ao longo do plano horizontal, deslocando-se sempre do ponto A até o ponto B. Então, nos 3 casos, ele vai ter o mesmo deslocamento. Na primeira vez, você é puxada pela força F1. Está aqui. Na segunda, é puxada pela força F2. Na terceira, é puxada pela força F3. Supondo o comprimento dos vetores da figura proporcionais às intensidades. Tá? Então, dá para ver que as 3 forças são diferentes, né? Ele quer que você analise os trabalhos realizados por eles. A Ana acha que é a letra A. Mais alguém? Volto. Lembra, para fazer essa questão, eu gosto de escrever o trabalho desse jeito. Os livros normalmente colocam o cosseno de θ depois aqui. Mas eu gosto de colocar desse jeito para enfatizar que esse termo daqui, ó, ele tem um significado. Isso aqui é a força na direção do deslocamento. E isso daqui é muito importante para fazer esse exercício. O sábio acha que é a B. Mais alguém? Ana Laura acha que é A também.
Bom, de cara eu posso eliminar a letra D, né? Porque não tem porquê o T1 e o T2 ser igual a zero. Né? Nos dois casos existe uma força, existe um deslocamento, então nos dois casos tem realização de trabalho. Então esse aqui de cara você elimina. Agora vamos lá. Essa questão, a gente fica tendencioso, na verdade, a responder a letra B. Por quê? Porque a força F1 e a força F2, como elas estão mais inclinadas do que a força F3, você pode pensar o seguinte, se eu aumentei a inclinação, eu diminuí esse negócio daqui, que é o que a gente representou aqui, né? Quando você aumenta a inclinação, você diminui o trabalho. Certo? Só que isso só seria verdade se essas três forças fossem iguais. Então, se F1 fosse igual a F2 fosse igual a F3, a resposta seria a letra B. Isso aqui só é válido se F1 for igual a F2 é igual a F3. Aí vale essa lógica. Mesma força, você aumenta a inclinação, você diminui a componente da força ao longo do deslocamento. Mas isso aqui não foi o que aconteceu. Na verdade, a força F1 é maior do que a força F2, que é maior que a força F3. A letra A, ela está realmente incorreta, porque esse cara não tem por que ele ser maior, tá? Ele está mais inclinado e as forças são iguais, então não tem porquê. Agora, por que eu enfatizei esse negócio aqui, ó, a força na direção do deslocamento? Para eu determinar a força na direção do movimento, a força F3 está toda ao longo do deslocamento. A força F2, como esse negócio está desenhado em escala, ó, supondo que os comprimentos dos vetores são proporcionais às intensidades de F1, F2 e F3. Então isso aqui está desenhado em escala. Isso significa, e ele ainda deixou uma dica aqui, ó, essa linha perpendicular. Ó. A força F2 vai ter exatamente essa componente horizontal. Isso aqui que é F2 cosseno de θ. E a força F1 vai ter exatamente o mesmo valor também. Está aqui. Isso aqui vale F1 cosseno de θ também. Então, todas as forças têm o mesmo componente da força paralela ao deslocamento. Elas são diferentes, mas as componentes ao longo do deslocamento são iguais. Como elas têm o mesmo deslocamento e a mesma componente de força paralela ao deslocamento, todos vão ter o mesmo trabalho. Deu para acompanhar o raciocínio, gente? Isso é um problema da gente ficar só decorando fórmula. Se você só decora que o trabalho... Inclusive os livros trazem assim, ó, FD cosseno de θ. Se você só decora isso, você não entende direito o que significa esses termos, fica difícil de responder perguntas desse tipo. Tá? Reflitam bastante sobre essa coisa aqui, ó. Não é qualquer força que realiza trabalho. A força ela tem que estar na direção do movimento. Beleza? Vamos à última aqui. Considere um corpo sendo arrastado com velocidade constante. Isso aqui é uma dica já do exercício. Sobre uma superfície horizontal onde o atrito não é desprezível. Considere as afirmações 1, 2, 3 a respeito da situação descrita. Primeiro, o trabalho da força de atrito é nula. Vamos lá, tem um corpo sendo arrastado aqui por uma força F. E a força de atrito não é desprezível, então existe uma força de atrito aqui. O trabalho da força de atrito é nulo, o trabalho da força peso é nulo, a força que arrasta o corpo é nula. Então ele ainda tem aqui, ó, força peso, força normal. São as 4 forças atuando nele. Bom,
Se ele está sendo arrastado, a força que arrasta o corpo pode ser nula? Vamos começar daqui. Essa aqui é a mais fácil de responder. Então, primeiro, vou começar da 3 de novo, que ela é mais fácil. A força que arrasta o corpo pode ser nula? O que ia acontecer? Se não existisse uma força arrastando o corpo, o que ia acontecer com o objeto? Ele ia ficar parado, né? Então não ia fazer sentido a gente não ia fazer sentido a gente falar que o corpo está sendo arrastado. O próprio enunciado falou que o corpo está sendo arrastado. Então isso significa que a força que arrasta o corpo não pode ser nula. Isso aqui é falso. A letra 2, trabalho da força peso é nulo. Notem que o deslocamento está para a direita aqui, ó. O deslocamento está aqui. O peso, como isso aqui é horizontal, o peso ele faz um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Agora sim, ó, trabalho é força vezes cosseno de θ vezes deslocamento. Para o peso, esse cosseno de θ vale 0. Para o peso, θ é igual a 90 graus. Então, o trabalho é 0. Esse aqui está correto. Então, a gente está ficando aqui, ó. Bom, agora só sobrou a letra B, né? Porque esse aqui é verdadeiro. Ele quer a afirmação incorreta. Como a letra 3 está incorreta, né? Por eliminação, a gente pode responder de cara a letra B. Mas por que o trabalho da força de atrito não é nulo? Vocês sabem responder isso? Tem duas maneiras de você responder isso, tá? Pedro, isso aí é o que eu chamo de você errar feliz, né? Porque você faz a questão, você entende a questão, você resolve a questão, mas você marca, porque você não leu um negócio errado, né? Você marca a resposta errada. O trabalho da força de atrito ele não pode ser nulo, porque, primeiro, o corpo está sendo arrastado e a força de atrito não é desprezível. A força de atrito ela sempre está na direção do movimento, sempre. Então, sempre que existe um corpo sendo arrastado com atrito, o atrito faz trabalho. Tá? Então, isso aqui de cara não poderia ser verdade. Beleza? Existe deslocamento, existe força na direção do movimento, existe trabalho. Agora, tem uma outra maneira de se responder. Eu posso dizer exatamente quanto que vale o trabalho da força de atrito em relação às outras forças. Como a velocidade dele é constante, porque a velocidade... Se a velocidade dele é constante, a energia cinética muda. Vou, Ana. Vou sim. Se a velocidade dele é constante, a energia cinética dele muda. Não, tá taxa para danar, né? Não muda. Então, o trabalho resultante tem que ser igual a zero. Então, o que acontece? Essa força F fornece energia. Realiza um trabalho positivo. A força de atrito vai e retira exatamente a energia que você fornece. Então, o trabalho da força de atrito é menos o trabalho da força F. Toda a energia que entra pelo trabalho da força F sai pelo trabalho da força de atrito. E com isso a energia cinética dele não muda. Deu para entender? Gente, bom, foi muito longa a aula. Vou só deixar aqui para vocês a última coisa do trabalho, que é o seguinte. O trabalho também vai representar a área, tá? Você tem um gráfico de força por deslocamento. Então, imagine que tem um trabalho aqui que faz uma coisa maluca. Essa área aqui, ó,
é igual ao trabalho. Então, nesse exercício aqui, para você calcular o trabalho dessa força, basta você calcular a área desse triângulo aqui. Na próxima aula, eu começo com esse negócio do gráfico, tá? Só porque foi no finalzinho da aula e eu sei que vocês devem estar exaustos aí, que eu tô. Na próxima aula eu retomo daqui, tá? Mas é só porque às vezes na lista de exercícios vai ter alguns exercícios que tem que resolver pela área do gráfico. Só para vocês saberem, tá? Se tem um gráfico força por deslocamento, a área desse gráfico te dá exatamente o trabalho. Tá bom? Gente, obrigado por ter ficado até o final. Parecendo um youtuber aqui mesmo, mas obrigado por vocês terem ficado até o final, pela paciência de aguentar essa aula aí toda. Sei que foi muita informação, tá? Dá um joinha lá depois. E a gente se encontra então. A gente se encontra então semana que vem no atendimento, tá bom? Bom almoço para vocês, boa semana, bom final de semana. Vou parar de gravar já.